Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que momento você está assistindo a essa nossa videoaula. Hoje, nessa terceira aula, nós vamos falar sobre a virgindade de Maria Santíssima. Espero que você tenha acompanhado as duas primeiras aulas. Nós teremos ainda mais duas, tá bem? E hoje eu quero falar com você sobre a virgindade de Maria Santíssima. A virgindade de Maria Santíssima que foi definida no Concílio Lateranense IV, em 649. Tá? Eu quero citar um texto para você aqui, para que você possa entender e compreender o início daquilo que nós queremos falar sobre a virgindade de Maria Santíssima, que como dogma é entendido assim. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Esta é a base do dogma mariano da virgindade de Maria, do segundo dogma antigo sobre Maria Santíssima. O Concílio Lateranense IV, que aconteceu em 649, sob o Papa Martinho I, pôs em evidência os três momentos da virgindade de Maria, ensinando que ela é santa, sempre virgem e imaculada. Veja, já aparece aqui a expressão imaculada, mas como dogma vai ser definido somente mais recentemente. Concebeu especialmente e verdadeiramente do Espírito Santo sem o sêmen humano, dando à luz sem violação, permanecendo a sua virgindade intacta depois do parto. É isso que vai dizer. Depois, em 1555, o Papa Paulo IV vai declarar bem-aventurada a Virgem Maria, virgem antes, durante e depois do parto, tá bem? Isso você vai poder encontrar no Denzinger, 1880, o texto de Paulo IV. A virgindade de Maria antes do parto, ela é explicada pelo próprio anjo a Maria Santíssima quando ele a visita. Quando ele a visita, de fato, ele explica a natureza desta concepção virginal, vamos dizer assim, quando ele diz a Maria, Lucas 1, 27, ele diz assim: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o santo que nascerá será chamado Filho de Deus. Também a José, ele explicou isso. Não temas receber Maria, a tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Mateus 1, 20 explica isso. Então a virgindade de Maria Santíssima acontece nessa concepção que é obra do Espírito Santo, tá bom? A gente precisa olhar também com um olhar daí da fé para as explicações que a igreja vai nos dar para o durante e depois do parto. Depois do parto, Maria permanece virgem, ela teve um filho unigênito e primogênito, diferente do que muitos professam, que Maria teria tido muitos outros filhos, porque na Sagrada Escritura se fala dos irmãos. A gente não tem tempo para parar para explicar esse conceito dos irmãos, mas basicamente irmãos eram, na pobre e reduzida linguagem do povo de Israel, os irmãos eram aqueles que viviam no mesmo vilarejo, na mesma família ali, não é? Porque todos, como Zacarias, por exemplo, em Raincarém, ele era chefe de uma família, de uma tribo, né? Todos ali eram irmãos. Tá bem? Mas em relação ao parto virginal, por que Maria é virgem durante o parto? Impõe-se a necessidade de fazer uma distinção entre o aspecto maternal, que não é dado à afirmação da fé, e a verdade da fé definida no Concílio Lateranense. Então, eu quero ler para você o texto, tá bem? O texto sempre é importante. Desculpa se eu baixo os olhos aqui para mim poder ver o texto no computador, aí eu não olho para você. Mas o texto diz assim: a virgindade durante o parto é considerada matéria de fé. Para falar de matéria de fé, a gente usa uma expressão de fidei, tá bom? Em razão do magistério geral. Embora o dogma
fale do fato da continuidade da virgindade física de Maria durante o parto, sem, no entanto, determinar nos pormenores como explicitar isto fisiologicamente falando. O dado mais importante é que Maria concebeu virginalmente, isto é, sem comércio carnal e sem que o óvulo feminino tenha sido fecundado pelo sêmen masculino. Dado esse fato, a lesão do ímen no parto não suprime a virgindade, tá? No que concerne à permanência da integridade corporal, é preciso ver aí essencialmente um valor de fé. Poderíamos olhar para Isaías 7,14, lá conteria a afirmação não somente da concepção, como também do parto virginal, opinião essa compartilhada por muitos autores. A razão disso estaria no fato de que no texto, que a gente poderia dizer assim, messiânico de Isaías, em Isaías 7,14, diz assim que dará à luz, o termo ará e yoledet em hebraico, praticamente a mesma forma verbal do particípio, e ambos referem-se ao substantivo virgem. Ela, a virgem, dará à luz. Ela, virgem, dará à luz. Ela, virgem, dará à luz. Então, o dogma de fé olha para a profecia veterotestamentária de Isaías. E Lucas 2,7 diz: e ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura. A virgindade perpétua de Maria Santíssima, então, é o segundo dogma de fé, que é antigo, tá? E, de fato, precede, então, os outros dois dogmas que eu vou falar, que são chamados os dogmas modernos. Daqui a pouco eu vou ler um texto para você e espero que, à luz desse texto, nós completemos, então, a explicação da maternidade virginal de Maria. Mas antes, eu quero concluir citando para você mais um pedacinho aqui do texto do Dom Leomar Brustolin. A virgindade de Maria é um referencial de abertura ao absoluto, que lhe pede que cuide dos valores que passam e marcam aqueles que são eternos. Ela cuida de si e indica o caminho do cultivo pessoal em vista do reino. Torna-se livre para Deus e para a comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.